Começa agora mais um Repercussão da Semana. Aqui você fica informado sobre os principais fatos do Judiciário Capixaba. Mais municípios capixabas contarão com a biometria para as próximas eleições. A Justiça Eleitoral já começou o cadastro biométrico. O tema eleições não é mais novidade em terras verde e amarelas. A introdução da urna eletrônica utilizada pela primeira vez no ano de 1996 representou revolucionário e precursor avanço no processo eleitoral, incrementando segurança, facilitando ao eleitor o voto e acelerando de maneira notável o processo de apuração. É uma conquista, é um processo já pelo qual reclama toda a sociedade brasileira há anos. Você veja o seguinte, a nossa justiça eleitoral brasileira é um modelo no mundo inteiro. Inclusive, a Justiça Eleitoral do Espírito Santo é referencial a nível nacional. E é novamente a tecnologia que apresenta aos cidadãos do presente as eleições do futuro. Nesta nova etapa da história da Justiça Eleitoral brasileira, a novidade atende por um nome: biometria. A biometria é um sistema de cadastramento do eleitor e um sistema de identificação do eleitor, e o que é que a biometria traz de melhor? Não há o contato pessoal, é muito bom isso, entre o mesário e o eleitor, por exemplo, entre a pessoa do cartório e o eleitor, por exemplo. Uma outra vantagem é que há um risco zero de duplicação de inscrição eleitoral. E também não existe mais, praticamente, a possibilidade de uma pessoa votar duas vezes. Em síntese, o sistema biométrico possibilita ao eleitor registrar seu voto por meio de identificação individual. No sistema eleitoral brasileiro, a verificação e identificação do eleitor acontece por meio de sensores que coletam os dados e confrontam com aqueles previamente cadastrados em bancos de dados da Justiça Eleitoral. Primeiro, ele tem os dados colhidos no computador, como nome, filiação, endereço e outros dados. Depois, essa parte, automaticamente, ele vai assinar o seu nome neste coletor de assinaturas. Caso dos eleitores analfabetos, nós informamos ao sistema que a pessoa é analfabeta. Depois disso, ele tira uma fotografia com a máquina e, por fim, são colhidas as digitais dos 10 dedos dele no coletor de digitais. A biometria é um projeto nacional em que o Tribunal Superior Eleitoral determina o percentual de recadastramento que cada estado deve cumprir. Aqui no Espírito Santo, o Tribunal Regional Eleitoral desenvolve o trabalho desde 2009. Para as próximas eleições, mais 15 municípios terão um sistema biométrico implantado. São eles Apiacá, Bom Jesus do Norte, Alegre, Baixo Guandu, Boa Esperança, Domingos Martins, Ibiraçu, Itarana, Itaguaçu, Itapemirim, Mucurici, Muniz Freire, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina e Santa Teresa. Em 2010, no ciclo de 2010, foi feito Castelo e Viana. A votação de 2010 desses dois municípios já foi com biometria. Em 2012, nós tivemos o ciclo de Dores do Rio Preto. Todos os eleitores desse município votaram. E agora, para 2014, nós teremos mais 15 municípios que passarão por esse processo de revisão. O recadastramento biométrico é gratuito. O eleitor convocado para o processo é recebido por um servidor da Justiça Eleitoral munido de uma série de equipamentos e, para que tudo seja feito corretamente, é preciso alguns documentos. Um documento oficial, que pode ser certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, carteira de trabalho. Esses documentos são aceitos para o processo. Além disso, precisa também de um documento que comprove a residência do eleitor. E ele vai levar o título do eleitor, para aqueles que já têm título de eleitor. Para os que desejam se alistar, além dos documentos que eu citei, é preciso também os homens levarem o certificado de reservista, que tem que apresentar para os que já completaram 18 anos ano passado.
Mais uma vez, a Justiça Eleitoral brasileira assume o caráter vanguardista. Mais uma inovação para garantir a democracia no país. Mutirão de conciliação. Desta vez, cerca de 200 processos relacionados ao Banco Bradesco foram apreciados. O Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em parceria com o Banco Bradesco, realizou um mutirão de conciliação para agilizar processos no Fórum da Prainha, em Vila Velha. Cerca de 200 ações foram julgadas. O auxiliar administrativo Robson Portes de Araújo foi um dos atendidos no mutirão. Ele conseguiu firmar acordo para saldar uma dívida que tinha com a instituição financeira. Agora, diz que tomará mais cuidado com as finanças. Vou fazer a quitação de tudo e daqui para frente, só responsabilidade de terminar de pagar. O destaque do mutirão é a participação dos juízes aposentados, que atenderam prontamente o convite da presidência do Tribunal de Justiça e estão atuando como conciliadores nas audiências agendadas. Já tenho 16 anos de aposentado, mas tenho o prazer e a satisfação de colaborar para que a gente possa resolver um pouco da imagem do judiciário tão debatido, de moroso, né, acusado de morosidade. E também para que a gente possa também oportunizar às partes uma solução mais rápida. O tribunal do nosso estado tem procurado, com esses mutirões, encerrar um pouco dos processos que demorariam aí muito tempo para chegarem a um final, né? E as partes às vezes têm interesse em terminar logo. Então, essas audiências conciliatórias tem dado uns 80% de acordo, né? E aí encerra o processo na hora. Tribunal Regional do Trabalho, 17ª Região, recebe Corregedoria Geral da Justiça para inspeção dos trabalhos. Essa inspeção dos desembargadores presentes aqui, em relação ao PJE, eu já estou trazendo uma recomendação, porque não é possível realmente você ter que são mais importantes. Isso também O que nós esperamos, no fundo, é que o magistrado, como é, no fundo, um pacificador social, ele quer harmonizar as relações sociais, compor conflitos, harmonizar patrões e empregados, ele deve inicialmente ser um harmonizador do seu próprio ambiente de trabalho. O que nós notamos é que os problemas profissionais não são tanto problemas técnicos. Um problema técnico você senta, estuda e resolve. Agora, o que mais atrapalha o ambiente de trabalho são os conflitos interpessoais. Se a Justiça do Trabalho tem que ser especialista em alguma coisa, se o magistrado do trabalho tem que ser especialista em alguma coisa, é em relações humanas. E aí nós temos que conseguir que os colegiados, os tribunais, funcionem de forma mais harmônica. Essa tem sido a minha busca sempre nas inspeções e correições, é verificar como é que está o ambiente de um determinado tribunal, como é que ele consegue compor os conflitos, porque ele mesmo já funciona muito bem. A gente também vai fazer a divulgação, já terão ciência. E por último, o corregedor não pode deixar de fazer diante de determinadas situações que tem analisado na falta de Antigamente pegávamos um processo, gastávamos muito tempo analisando, querendo fazer sentenças cada vez mais longas, mais bem redigidas. Hoje o que o jurisdicionado, o empregado, o empregador querem saber é se eu tenho ou não tenho direito e por quê.
Portanto, nós temos que ser mais objetivos, mais rápidos, e isso só se consegue, principalmente com o processo eletrônico ou ainda com o processo físico, se há uma conscientização de que o que nós temos que fazer é gerenciar processos. Nós temos que conseguir ver o número de processos, os estoques de processos que nós temos e conseguir fazer com que esses processos andem o mais rápido possível. Em Mimoso do Sul, a 2ª Vara Criminal determinou a interdição do Instituto Beneficente Bom Pastor. A decisão atendeu o pedido liminar do Ministério Público Estadual, que denunciou o tratamento precário aos idosos no Asilo Bom Pastor. Os internos serão transferidos para a casa de seus familiares ou para outras instituições. Uma quadrilha que roubava fazendas e receptava gados no distrito de Anutiba, em Alegre, foram condenados e cumprirão pena no regime aberto. O crime ocorreu em 2010 e a sentença foi dada pela 2ª Vara Criminal de Alegre. E no próximo bloco você acompanha a chegada da Caravana da Justiça nos municípios da região das montanhas e também no polo de Anchieta, sul do estado.